Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casalet, esse é o Magos do Arduino e hoje nós vamos aprender sobre o sensor de laser. Então nesse vídeo você aprenderá o que é um sensor, transmissor e um receptor de laser e como utilizar o sensor de emissão e recepção de laser com o Arduino. Aqui nós temos então a imagem dos dois módulos que normalmente são vendidos em conjunto. O da direita obviamente é o emissor de laser e o da esquerda ele é o receptor aí de luminosidade. Ambos possuem 3 pinos de conexão, onde um deles será o ground, o VCC, os 5 volts, né? E o outro é o pino de saída ou entrada de dados. E o mesmo princípio se aplica a ambos os sensores. Então, quando falamos sensor emissor e receptor de laser, ele vai se tratar de dois módulos, né? Um dele vai ser o laser transmissor, que é o diodo laser, e o outro é um receptor. Então, esse receptor ele pode ser, em teoria, qualquer módulo que tenha a capacidade de detectar luz, como um fotodiodo, um fototransistor ou um LDR especial que detecta a luz. E esse conjunto é muito usado em barreira de luz, alarmes, contadores de objetos e robótica. Então é muito comum em supermercados aquela esteira que aciona até que um produto chegue a determinado perto do caixa. Você poderia utilizar um sensor desse para quando um objeto chegar próximo do caixa, a conexão do laser até o fotoresistor é cortada e a esteira poderia parar. Então tem muitas utilidades. Ou até em alarmes, você pode ter esse laser, provavelmente você já viu em filme coisas muito similar com sensores a lasers. Então, uma vez entendendo o módulo, você pode usar a criatividade e utilizar nos mais variados projetos. Então, o emissor laser, ou o diodo laser, que é o da direita na foto, ele normalmente vai emitir uma luz vermelha e opera numa tensão que varia aí entre 3.3 volts a 5 volts. E ele possui um alcance de até alguns metros em ambientes internos, dependendo da potência e alinhamento. Então, dependendo do tipo de laser, ele vai ter um alcance menor ou maior. Mas, normalmente, esse que é bem fraquinho, não vai ser prejudicial fazer nada, ele consegue aí um alcance de alguns metros. E a sua conexão, conforme eu mencionei anteriormente, necessita de 3 pinos, sendo 5 volts o GND e o pino de sinal, que é o que aciona ou não o LED. Você pode desligar ele ou ligar através do pino de sinal. Por outro lado, o receptor, ele é um sensor de luz, aí um fotodiodo, um fototransistor. Ele também vai operar numa tensão entre 3.5 a 3.3 e 5 volts. E a sua corrente de resposta varia conforme a intensidade do laser. Então ele retorna um valor com uma certa variação dependendo da potência de luminosidade. Então ele pode ser usado como contador de pessoas, sistema de segurança, robô, até mesmo comunicação óptica simples entre dois Arduinos. E aqui vale ressaltar que obviamente esse sensor de luminosidade ele é sensível à luz. Então, quando você for fazer a utilização, é importante que este sensor ele esteja armazenado num local escuro, onde somente o LED, o laser, tenha o acesso da luz. Pois nós veremos isso na prática, mas ele no ambiente externo, a própria luz do ambiente, o sol, pode fazer ele não funcionar como esperado. Então, nos seus projetos, você vai precisar colocar ele dentro de alguma caixa, num ambiente escuro, onde o LED tem o papel, o LED não, o laser tem o papel de prover a luminosidade para o sensor. Então, para esse projeto, nós vamos fazer um circuito também utilizando um LED. Então, nós teremos um LED que ele ficará aceso
quando não tem luminosidade, e quando o sensor de LED ativar o LDR, ele vai apagar. Portanto, nós precisaremos de uma breadboard, uma plaquinha Arduino, um LED, um resistor 220/330 ohms para o LED, um módulo emissor de laser e um módulo receptor de laser, além de alguns jumpers. E este é o circuito que nós montaremos. Então nós teremos na parte superior o LED, sem muito segredo aqui se você acompanha os outros vídeos, conectado na porta digital 4 do Arduino. À esquerda nós temos o receptor de luz, então ele vai estar ligado no VCC e no ground. Então o VCC é o pino superior, o inferior é o GND, e o pino central ele é o de saída do sinal, né? Então esse pino nós vamos conectar na porta 3 do Arduino. Enquanto que o laser, ele também tem o pino superior ligado ao ground, o pino central 5 volts, e o pino ali inferior, que é o pino de sinal dele, nós conectaremos no pino 2, neste caso. Então vamos dar uma olhada no código para fazer este controle, e aí nós testaremos o circuito na prática. Bom, então este aqui é o código. Ele vai ser um sensor de laser para acender ou apagar o LED quando o feixe de laser estiver interrompido pelo obstáculo. Então aqui as definições das nossas constantes. Então o pino do laser é o pino 2, o pino do receptor pino 3 e o pino do LED pino 4. Feito isso, nós vamos configurar esses 3 pinos. Então aqui na nossa função de setup nós temos o pin mode para o pino do laser e o do LED eles são de saídas, enquanto que o pino do receptor ele é de input, pois nós vamos ler os dados dele. E aí para ativar o laser e manter ele funcionando, nós vamos dar no digital write no pino do laser para high. Se você definir aqui como low, ele apaga o laser. Então você consegue controlar o laser também aqui com o simples digital write. E na nossa função de loop, nós vamos primeiro obter o valor do receptor. Então vamos digital read pino do receptor. E aí nós veremos se o valor do receptor for low, se ele não estiver detectando nada, eu vou manter o LED aceso. Caso contrário, se detectar o feixe do laser, ele vai apagar. E aqui eu até posso colocar, tá, um delay, talvez de 100 milissegundos, só para não ficar, para dar um intervalo de leitura a cada 100 milissegundos. Então nós vamos fazer o upload deste código no Arduino, que já está conectado, e aí nós vamos para a bancada fazer os testes. Concluindo o upload. Pronto. Vamos então ali para a bancada. Bom, aqui nós já temos o circuito funcionando. Repara que o lema, antes de ver isso, vamos ver as conexões, né? Então aqui não tem segredo. Eu tenho um LED, pino negativo do LED ligado aqui no ground. O resistor entre o pino positivo e um segundo jumper até o pino 4 do Arduino. Depois aqui no receptor, que ele tem esse módulo LDR, ele tem marcado aqui, ó, GND, Out e VCC. Então GND é o ground, liga aqui no ground do Arduino. O Out, que é o de saída, ligado aqui no pino 3 do Arduino. E o VCC, como ele tem uns 5 volts aqui, eu puxei um jumper de 5 volts na breadboard. E aí, esses 5 volts eu estou extraindo dessa linha aqui, que vai estar toda com 5 volts. Então, essa é a conexão do receptor. Quanto ao laser, mesma coisa. Aqui as informações, nós temos o S, que seria de sinal. Então, o sinal dele está ligado aqui no pino 2 do Arduino.
E aí nós temos aqui ó, o negativo, né, conforme marcado, então esse negativo eu coloco no ground, e sobrou do meio aqui, que é o 5 volts ou 3.3, no caso do Arduino 5 volts. Então ele está aqui na breadboard no 5 volts. E com o código atualizado você vê que ele já está emitindo aqui o sinal do feixe de laser. E aqui o nosso sensor de foto LDR, que você repara que aqui, como está bastante claro, o LED ele está apagado, enquanto ele deveria estar aceso. Isso é pelo fato de que ele está com exposição muito alta à luz. Então, ó, por exemplo, se eu fechar ele aqui na minha mão, você repara que como está escuro agora, o LED acendeu. E aí, se eu vier com o laser e conseguir posicionar exatamente lá, dentro aqui, ó, da minha mão, então o laser está fora, está aqui na minha mão, e o LED está aceso. Quando eu mandar o laser para dentro da minha mão lá no sensor, o LED acende. Bom, ele apaga, né? Aqui. E aí, se eu removo, ele acende. Então, por isso é importante, quando você montar os seus circuitos, você ter certeza de que o seu módulo LDR ele esteja dentro de alguma caixa, num ambiente escuro, para que ele seja ativado, né, somente quando você tiver aqui ó, essa conexão do laser. Que aqui não vai funcionar porque ele está sempre ativo. Então é um módulo que, usando a criatividade, você pode usar ele para muitas coisas interessantes. Então, conceitualmente aqui é muito simples de usar. E aí basta então a sua criatividade para usá-lo em projetos mais interessantes. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!